Relações entre o Estado e a religião, tendo demonstrado que papel vital os conceitos budistas desempenharam na formulação dos ideais de governo benevolente de Ashoka, gostaria de analisar agora a situação religiosa na Índia em sua época. O primeiro ponto a destacar é que, embora o próprio Ashoka fosse budista fervoroso, nenhuma tentativa fez de suprimir outros grupos religiosos. Muito ao contrário, proporcionou-lhes firme ajuda e estímulo. Foi atraído pelo budismo através dos ensinamentos dos monges de Magadha. Conforme observa o indólogo D.D. Kosambi, frequentemente se comparou sua conversão à do imperador romano Constantino ao cristianismo no ano 325. Não obstante, ao passo que Constantino tornava o cristianismo a doutrina oficial do Estado e tomava medidas ativas para eliminar todas as demais religiões do Império Romano, Ashoka e seus sucessores demonstraram muito maior tolerância, na verdade, cumulando de donativos e honrarias brahmanes, jainistas, agívicas e outras seitas não budistas. Utilizou brahmanes em seu governo e em seus éditos demonstrou grande respeito também pelas outras religiões. Esses fatos levam-nos a indagar qual a relação correta entre religião e Estado. O conceito de unidade de igreja e Estado é tipicamente ocidental, com origem na velha aliança entre o cristianismo e os imperadores romanos. O budismo sempre adotou a atitude de que os princípios universais derivados de suas introvisões como religião deviam refletir-se na forma de governo prevalecente na época. Isso difere muito da ideia de religião e Estado como únicos e inseparáveis, e não deve ser confundido com este último conceito. No caso de Ashoka, é claro que, como chefe de um grande Estado, procurou assentar seus atos no espírito budista de compaixão e traduzi-los em termos materiais mediante políticas governamentais. Ao fazê-lo, porém, não tentou impor os ideais budistas ao povo como dogma religioso, que teria de abraçar. Em vez disso, apresentou-o como o Dharma, a verdade ou o caminho da retidão, que todos os homens, simplesmente pelo fato de sua humanidade, podiam compreender e aceitar. Que todos os homens, simplesmente pelo fato de sua humanidade, podiam compreender e aceitar. Os conceitos fundamentais do Dharma, tal como corporificados em suas políticas, foram, conforme vimos, os ideais universais de pacifismo absoluto e respeito pela vida. Ideais estes igualmente aceitáveis a budistas e não budistas. Se houvesse tentado ir além desse ponto, declarando o budismo a religião oficial do Estado e tomando medidas para suprimir o brahmanismo e as outras seitas, teria sem dúvida despertado a inimizade da população e, na verdade, estaria desviando-se do verdadeiro espírito do budismo. Neste particular, é importante notar o ponto seguinte. 2 pontos. Embora se possa argumentar como, aliás, é comum hoje, que governo e religião pertencem a ordens de existência fundamentalmente diferentes e que o monarca ou líder governamental em sua vida pública deve tratar com igualdade todas as religiões, isto não significa que um chefe de Estado não possa adotar uma dada religião. Estabelecer tal proibição implicaria privá-lo de liberdade de adoração, que figura entre os direitos de reconhecimento mais geral dos cidadãos na maioria dos países do mundo. Muito ao contrário, o líder político sem nenhuma religião inspiraria desconfiança e preocupação entre o povo, fazendo-o sentir-se como passageiro de um navio cujo comandante não possui bússola. As dificuldades surgem apenas quando o líder político, devido às convicções pessoais, vale-se do poder público de que dispõe e interfere em assuntos religiosos. Nessas ocasiões, torna-se necessário que o povo, a fim de proteger sua própria liberdade de adoração, reúna-se e tome medidas para acabar com a interferência política. Há indicações de que o rei Ashoka, antes de sua conversão,
perseguiu ativamente monges e membros leigos da ordem budista. Esta, em parte, a razão pela qual o chamavam de Ashoka, o tirano. Conforme dizem numerosos textos, os budistas tomaram a frente em admoestá-lo por seus atos, embora soubessem bem que se arriscavam à morte ao fazê-lo, mas no devido tempo conseguiram convertê-lo. Esse processo é vividamente descrito no quarto pequeno édito de Rocha da seguinte maneira, abre aspas, 10 anos após minha coroação, eu, o amado dos deuses, comecei a pregar o Dharma a meu povo. Desde então tenho trabalhado para alimentar e disseminar o Dharma entre as gentes. Dessa maneira, todos os seres em todas as religiões obtiveram felicidade e bem-estar. Como rei, esforcei-me para impedir dano a criaturas vivas e renunciei a ter grande número de caçadores e pescadores, e às caçadas a que se entregam outros governantes. Se alguém foi inclemente e tirou a vida de criaturas, ele, tanto quanto lhe é possível, renunciou a essa inclemência. Se alguém foi inclemente e tirou a vida de criaturas, ele, tanto quanto lhe é possível, renunciou a essa inclemência. Assim os homens serão obedientes a seus pais, mães e mestras, e nesse mundo e no próximo poderão conviver com todos os demais em felicidade e bem-estar. Fecha aspas. Como indicam este e outros trechos nos éditos de Ashoka, seu governo caracterizava-se por uma atitude de compaixão com todas as formas de vida. Ele não só apelou pelo fim do sacrifício de animais e outros tipos de destruição de vida, mas praticava vegetarianismo estrito e durante algum tempo não permitiu que carne de qualquer tipo fosse comida no palácio. Notamos acima que, na vida pública, Ashoka cuidou de tratar com igualdade todas as seitas religiosas, doando mesmo mosteiros em cavernas aos Ajivikas, uma seita fundada por um dos denominados 6 mestres não ortodoxos descritos em O Buda Vivo, e uma das principais seitas rivais do budismo. Na vida privada, porém, deixou claro que era seguidor dos verdadeiros ensinamentos do budismo. 10 anos depois de ascender ao trono, fez uma peregrinação a Gaya, o lugar onde o Buda obteve a iluminação, e daí em diante, em lugar das viagens de prazer do passado, fez-las para inspecionar as condições reinantes entre o povo e lhe ministrar instrução, no que chamava de viagens de ensino do Dharma. Visitou também Lumbini, local de nascimento de Shakyamuni, a fim de fazer suas devoções, e tomou medida para reduzir os impostos ali vigentes. Conta a tradição que ele erigiu 84 mil grandes templos e 84 mil stupas a fim de guardar relíquias do Buda. O grande número de stupas descobertas recentemente em todas as partes da Índia parece dar apoio, pelo menos, a esta última afirmação. Muitas das stupas foram também mandadas construir pelo povo comum, o que prova, além de qualquer dúvida possível, que por essa época o budismo se disseminara por todas as regiões da Índia. Anteriormente, e vimos isto acima, o budismo vicejava apenas em centros dispersos pelo país. No reinado de Ashoka, e pela primeira vez, tornou-se uma das religiões nacionais da Índia. Ele enviou também embaixadas de monges budistas a fim de propagar a fé por várias regiões. Conta-se que uma delas, chefiada pelo príncipe Mahinda, viajou até a ilha de Sri Lanka, onde teria sido a origem do budismo Theravada, que ainda hoje prevalece nesse país e em numerosas outras nações do sudeste da Ásia. Há notícias de que 60 mil monges residiam em Pataliputra, a capital de Ashoka,
E podemos ter certeza de que o budismo ingressara num período de grande florescência e esplendor. Somos mesmo informados de que sacerdotes brahmanes, não podendo mais ganhar a vida, pensaram em converter-se em massa à religião budista. Embora isso pareça ser ou um exagero ou tentativa de alguém de fazer graça. Contam textos pális que, em virtude do número de budistas estar crescendo a uma taxa tão rápida e do receio de que os ensinamentos da fé se tornassem deturpados ou fossem mal interpretados na confusão, convocou-se uma reunião de 1000 monges exatamente 236 anos após a morte de Shakyamuni, com a finalidade de pôr em ordem as escrituras budistas, pôr em ordem a escritura sagrada. Então, com a finalidade de pôr em ordem a escritura sagrada. Essa reunião é geralmente conhecida como o Terceiro Conselho, ou o Conselho dos 1000 Monges. Certamente parece que por volta daquele ano, os ensinamentos de Shakyamuni passaram por um processo de revisão e regularização e que o número imenso de textos que ora existem assumiram mais ou menos a forma em que foram mais tarde consolidados. O rei Ashoka reinou durante 37 anos. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, após a conquista de Kalinga, não houve no Império guerra que merecesse tal nome, e o povo pôde desfrutar uma vida de paz. No quinto édito de Pilar, Ashoka declara que até o 26º ano de seu reinado ordenara 25 vezes a libertação de indivíduos que se encontravam em prisões. No século III a.C., um humanitarismo de tal ordem era pouco menos que memorável. Sua vida tipifica a antítese exata do déspota que explora e é senhor absoluto do povo. Sabemos que ele não gostava de referir-se a si mesmo com os títulos costumeiros de grande rei ou imperador, mas que preferia sempre considerar-se apenas o rei de Magadha. Mais uma indicação de como se distanciava do habitual monarca vaidoso. E é claro que, enquanto existiram recursos no Tesouro Real, ele tudo fez para melhorar o bem-estar da sociedade. Acredito que chegará a época em que Ashoka será objeto de estudo intenso em todo o mundo, quando então se tornará universalmente conhecida e apreciada sua verdadeira grandeza. Digo isso porque tantas pessoas enfrentando as crises de nosso mundo moderno estão começando a se voltar para os ideais e princípios budistas através dos quais ele reinou.